Olá, boa tarde, tudo bom? Hoje nós estamos em mais uma live, nossa primeira live do mês de dezembro, tá? Nós já estamos aí no final do ano, daqui 3 semanas estaremos entrando em férias e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, o mal do século, tá? E nós vamos estar... Bom, já falei outras vezes sobre ansiedade, mas eu acho que quando chega essa época, nós começamos a ansiedade, parece que ela fica mais forte. Oi Dani, tudo bem? Tive um probleminha aqui com a conexão para entrar, não estava conseguindo, mas tudo bem. Tirei a conexão do Giraceiro, coloquei só no celular e aí nós conseguimos fazer com que a conexão funcionasse. Então vamos lá. Bom, existem períodos onde parece que a ansiedade ela fica mais forte. E primeiro vamos voltar lá e vamos entender um pouquinho o que é a ansiedade, tá? Porque quando nós falamos sobre a ansiedade está muito ligada à questão do medo, tá? Tanto que algumas das reações que nós temos quando nós estamos numa ansiedade, num processo de ansiedade, são exatamente emoções ou sensações similares a quando nós temos medo, nós estamos diante de uma situação que realmente nos traz medo, um assalto, uma situação de perigo. O problema é quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Lembrando que assim como todas as emoções, a emoção do medo é uma emoção saudável. Ela não é uma emoção negativa. Ela se torna negativa quando nós começamos a ter um medo em excesso. Aí sim, o que ocorre? Nós começamos a ter intromissões no nosso dia a dia, ou seja, nós começamos a ter problemas no nosso dia a dia por conta do medo ou da ansiedade. Quando a ansiedade se torna crônica, e nós falamos que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, e quando nós falamos sobre a ansiedade em si, o que eu estou dizendo? Então vamos relembrar o que é o medo. O medo é uma emoção verdadeira que tem uma reação fisiológica própria. Então, normalmente, quando você entra numa situação de medo, primeira coisa, você trava os seus esfíncteres, ou seja, você trava o seu corpo inteiro ou você foge. Tá? Quando você trava o seu corpo, a primeira coisa que ocorre, a tua pressão cai automaticamente, suas mãos ficam geladas, você tem aquele frio na barriga, tá? Você paralisou, você relaxou, tá? O que acontece normalmente, você muitas vezes tem o desconforto de não controlar os seus esfíncteres, tá? Isso gera, como você trava muito, o que isso provoca? Isso provoca falta de ar, a sensação de não se conseguir respirar, tá? Outra coisa que acontece, tem pessoas que começam a entrar no processo de hiperventilação, tá? A boca fica seca, algumas pessoas sentem formigamentos, outras pessoas falam que sentem muito calor. Normalmente quando tem o calor é porque isso está ligado a um pouquinho da raiva. Então é interessante nós observarmos o que nós somos estimulados a viver a ansiedade em algumas situações. Então, na época em que nós vivemos hoje, o que ocorre? O tempo inteiro nós temos uma cobrança de não estarmos dando conta. E quando nós não estamos dando conta, o que isso gera em nós? Medo. E quando nós sentimos medo, qual é a nossa reação? Ficarmos ansiosos. Tá? Algumas pessoas realmente ficam no medo. E quando elas ficam no medo, o que ocorre? Tá? Ocorre que ela fica paralisada e ela não consegue fazer as coisas, tá? E nessa paralisação, às vezes nós confundimos isso com a procrastinação. Eu tenho tanto medo que eu não quero lidar com aquilo, eu faço qualquer negócio para não lidar com aquela situação, tá? Então eu vou enrolando. Quando eu entro na ansiedade, e a ansiedade ela já é uma emoção de disfarce, tá? Qual é a grande sacada? Uma emoção verdadeira, ela tem uma reação fisiológica própria.
Como ela tem uma reação fisiológica própria, tá? Ela tem uma duração, uma intensidade curta, pequena. Já quando nós vivemos uma emoção de disfarce, o que ocorre é que aquela emoção, como ela não tem uma reação fisiológica própria, é como se ela conseguisse aumentar o seu tempo de duração. Isso faz com que a sua intensidade seja menor do que de uma emoção verdadeira. Então, não é a emoção verdadeira, ela é uma explosão. A emoção de disfarce é um contínuo. Por isso que tem pessoas que dizem que sente ódio por anos. Tá? Quando você realmente entra na raiva, você não consegue viver isso por anos. Tá? Você vive a emoção por um período, por um tempo. E normalmente na emoção verdadeira, o que ocorre? Depois que você vive aquela catarse, aquela explosão emocional, você fica exausto emocionalmente. Já na emoção de disfarce, não. O problema é que às vezes nós ficamos tão presos numa emoção que a energia que nós iríamos ter para usar, tá, naquilo que nós precisamos, nós usamos aqui nessa briga interna. Tá? Então eu estou aqui, eu estou falando sobre essa live com vocês, realizando essa live, mas eu estou preocupada com uma outra situação, ou seja, eu não consigo estar presente nem na live, e quando eu chego na outra situação, eu já passei por um estresse tão grande, por uma ansiedade tão forte que eu não tenho energia para realizar. Olha que interessante. Nós fizemos uma pergunta, tá, dentro da nossa enquete, perguntando se você já teve uma crise de ansiedade. Olha que interessante. 93% das pessoas disseram que sim, e somente 7% que não. Então, é interessante nós observarmos porque nós tendemos, tá, isso é uma tendência, a entendermos que a misturarmos a ansiedade junto com a nossa motivação. E é importante nós entendermos que a ansiedade, ela consome a nossa energia, não necessariamente ela nos leva a uma ação, tá? Mas quando nós ficamos no processo de ansiedade durante muito tempo, o que isso gera em nós? Tá? Isso às vezes gera um vício, o vício de viver em ansiedade. Olha que absurdo. Então, assim, quando você não está ansiosa, quando você não está, sabe, correndo atrás de alguma coisa desesperado, você tem a sensação de que você realmente não está fazendo nada, ou que você está desmotivado. E eu tenho trabalhado muito essa questão de separar a ansiedade da motivação. Tá? Ansiedade é ansiedade. Isso me lembra que há alguns anos atrás, atendendo uma cliente que era muito ansiosa, nós fizemos um trabalho por 6 meses para ela diminuir a ansiedade. E quando finalmente ela conseguiu diminuir a ansiedade, e foi lindo o trabalho, ela virou para mim e disse que ela estava muito chateada porque eu tinha tirado dela a motivação dela. E a minha pergunta foi: desde quando ansiedade é motivação? Então, normalmente, quando nós estamos ansiosos, nós estamos com medo de alguma coisa que pode vir a acontecer. Existem algumas técnicas dentro da terapia comportamental que afirmam que olá, Daniela, bem-vinda, que 75% das vezes que nós ficamos ansiosos ou que nós criamos uma pré-ansiedade sobre algo que vai acontecer, essa situação nunca acontece. Ou seja, olha a quantidade de energia que nós gastamos ficando ansiosos por situações que nunca vão ocorrer. Tá? Beijos, Daniela. Bom, e é interessante nós falarmos disso, por quê? Porque qual é a grande sacada? A grande sacada é nós tentarmos viver no aqui e agora. Tá? E resolver aquilo que eu consigo efetivamente resolver. Então, não adianta eu ficar preocupada com coisas que eu não tenho o menor controle. Por quê? Porque normalmente, tá, eu vou criando ansiedade e eu fico com aquilo
dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, eu fico angustiada porque eu não vou dar conta do relatório, e se eu não conseguir, e se eu errar, eu começo a criar dentro de mim aquela sensação de maus pressentimentos. E muitas vezes, quando você pergunta para a pessoa por que ela está com esse mau pressentimento ou o que está provocando essa sensação de mal-estar, a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela está tentando ter um controle sobre algo que ela não tem o menor controle. Então, o que nós podemos, como é que nós podemos trabalhar com essa questão da ansiedade? Primeiro, entender de onde vem a nossa ansiedade. Muitas vezes nós temos uma ansiedade que hoje já se comprovam que pode ser vir através do nosso DNA, mas normalmente a ansiedade ela pode ter motivos, ou ela pode ter hábitos. Eu posso vir de uma família que tem uma ansiedade, aquilo me gera ansiedade. Por quê? Porque eu começo a repetir os padrões. Então, a minha família passou por um trauma, esse trauma gerou muita ansiedade e nós vamos repetindo. Mesmo não tendo trauma hoje, nós continuamos repetindo esse padrão que nos gera ansiedade, tá? Às vezes, situações, nós criamos um estresse muito grande, esperando uma situação que nós não temos controle e paramos a nossa vida por conta daquela situação, tá? Pode ser, substâncias podem gerar ansiedade. Tá, alguns anos atrás, a médica da minha sobrinha, ela mudou o remédio dela e isso causou nela uma crise de ansiedade. Olá, Bia, tudo bom? Como você está? Bem-vinda. Então, assim, nós temos N situações que podem provocar ansiedade. Mas o que nós precisamos entender é o quanto essa ansiedade, ela está, na verdade, atrapalhando o meu dia a dia. Tá? O que ela está gerando em mim? E de novo, a ansiedade, quando ela é normal, nós lidamos bem com ela. É normal eu ficar ansiosa porque eu vou ter uma prova, é normal eu ficar ansiosa porque eu estou esperando uma resposta de alguma situação. Também eu estou com saudade de você, Bia. Estive em Ribeirão, mas não tive tempo hábil nem de marcar para nós nos encontrarmos. Espero que o ano que vem nós consigamos. Tá, então assim, é normal. Agora, quando a ansiedade, ela extrapola e ela começa a gerar interrupções na minha vida, aí sim é o momento que eu tenho que ver. Primeiro, se eu consigo realmente resolver essa questão da ansiedade sozinha, tá? Se for para mim resolver a ansiedade sozinha, como é que eu faço isso? Primeiro, nós precisamos entender que na maioria das vezes nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que eu vou entrando num ciclo e aquilo vai se tornando, eu não consigo sair desse ciclo que eu me coloquei. Quando isso ocorre, às vezes eu tenho que procurar ajuda médica e ajuda psicológica. Mas no início, quando eu percebo que aquilo começa a me atrapalhar, eu posso, hoje nós temos usar a meditação. Nós podemos usar a questão do mindfulness, que é viver no aqui e agora. Tá? Uma das coisas que eu brinco, né? Eu gosto de trabalhar com a terapia comportamental, porque o nosso objetivo é resolver aqui e agora. E a partir dali você ter ferramentas para resolver o depois. Tá? Eu posso manter na minha rotina exercícios, criar agendas, tá? Lidar com aquilo que está relacionado à agenda, começar a criar prioridades e ter clareza de quando eu vou fazer, como eu vou fazer. É interessante, né? Como às vezes nós temos um descontrole sobre a nossa ansiedade, tá? E às vezes nós podemos, as pessoas dizem, eu vou evitar essa situação, tá? Mas o problema normalmente não é fora, é dentro. E é exatamente por ser dentro que eu preciso olhar. Eu preciso ver, às vezes a ansiedade pode me ajudar a fugir de algumas situações.
Tá? Em vez de eu me preocupar com aquilo que é importante, eu fico preocupada com aquilo que eu sei que talvez nunca ocorra. Nossa mente é muito interessante. Quando nós entendemos a nossa mente, sou apaixonada por ela há mais de 30 anos e ainda me encanto. Então, é importante nós entendermos. A primeira pergunta é: a minha ansiedade, ela está atrapalhando o meu cotidiano? Ela está atrapalhando as minhas escolhas? Ela está atrapalhando o meu dia a dia, o meu cotidiano? Tá? Ela me provoca insônia? Ela está me fazendo ficar tão ansiosa que às vezes eu como excessivamente ou eu deixo de comer? Eu estou evitando de viver algumas situações porque isso me gera muita ansiedade? Tá? Então, tudo isso daí é importante. Por quê? Porque quando eu tenho esse pré-diagnóstico, o que isso faz? Isso faz com que eu possa tomar providências. Isso faz com que eu possa começar a trabalhar isso. Poxa, eu já fui para yoga, estou fazendo ginástica, estou lendo, estou fazendo terapia para entender esse processo de ansiedade. Mas isso não está resolvendo. Ou melhor, eu preciso buscar alguém que me ajude. Muitas vezes, se nós não cuidamos da ansiedade, ela pode virar uma crise de ansiedade ou ela pode se transformar numa crise de pânico. E aí nós estamos falando, enquanto na ansiedade nós falamos basicamente que o que tem ali no fundo é o medo, quando nós falamos da crise de pânico, nós podemos estar falando que nós temos mais base ali, ou seja, medo, tristeza, raiva, culpa. E olha que interessante, né? Quando a pessoa se habitua a viver em ansiedade, muitas vezes ela não consegue parar porque ela se sente muito culpada. Ela sente que se ela não estiver fazendo alguma coisa, ela não está fazendo nada. Esse dia eu estava trabalhando com uma cliente exatamente isso, tá? Eu estava trabalhando essa questão de poder parar, de poder descansar, de poder não fazer nada. E ela me disse o seguinte, ela falou, olha, eu me sinto culpada quando eu não faço nada. E esses dias, a minha filha me disse que parece que eu sou viciada em ansiedade, porque eu estou sempre procurando alguma coisa para me deixar ansiosa. É disso que eu falo do vício. Óbvio que quando nós falamos que nós já transformamos a ansiedade normal num transtorno de ansiedade, normalmente é comum que, como nós ficamos naquele processo de tentar controlar o futuro, nós começamos a criar dentro de nós pensamentos negativos. Ou seja, nós começamos a nos tornarmos mais pessimistas. Tá? Nós começamos a acreditar que alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento, mesmo que não exista nenhuma evidência disso. Tá? Não, começou a chover, então isso significa que vai alagar. Tá, mas ainda nem começou a chover, não tem nenhuma notícia disso, tá? Então é interessante o quanto nós, dentro de nós acabamos não nos tornando consciente, tá? Se nós estamos ou não desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Então é importante que nós possamos quebrar esses pensamentos negativos ou pessimistas quando eles surgem. Tá? Como é que nós podemos fazer isso? Uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes quando eles chegam aqui com uma crise de ansiedade é: olha, eu não consigo... Como é que eles me dizem assim? Quando eu estou em crise de ansiedade, eu não tenho perspectiva futuro. Eu não sei, eu tenho a impressão que o futuro não existe. Eu não me sinto motivado a criar, a fazer nada. Em primeiro lugar, nós somos seres que temos variações. Nós não somos seres que vivemos
assim em linha reta. Nós temos variação de humor, nós temos variação hormonal, nós temos N variações no nosso cotidiano. Então, respeitar um pouco disso. Óbvio que quando você está em ansiedade, você fica se cobrando mais. Você se cobra ser mais feliz, você se cobra estar bem o tempo inteiro. E aí nós vamos criando mais ansiedade. Então, uma das coisas é exatamente observar os pensamentos. Estou com medo. Tá, estou com medo do quê? Porque vai chover, pode dar um dilúvio. Tá, é normal ter medo disso. Mas eu preciso, tá, começar a criar paradas. Tá, somente por agora. Tá? Eu vou me preocupar com isso daqui tanto tempo. Eu vou cuidar disso amanhã. É começar a treinar a nossa mente a parar esse... Nós ficamos assim o tempo todo. Outra coisa que nós podemos fazer, como eu disse antes, é começar a fazer ginástica, fazer meditação, encontrar um propósito na nossa vida. Tá? Encontrar formas de nós termos um objetivo, e esse objetivo ele não vai ser contínuo, vai ter momentos em que nós vamos olhar e não ver o menor sentido nele. Por quê? Porque nós estamos no momento de reeducação emocional, de reeducação da nossa mente. Olha que interessante, né? Quando nós falávamos, quando se dizia, olha, um corpo são, ele traz uma mente sã. Então, nós precisamos também ajudar o nosso corpo a gastar esse excesso de energia, direcionar a nossa mente, tá, para aquilo que realmente é importante para nós. Nos preocuparmos com aquilo que eu posso resolver. Oi, Angélica, bem-vinda. Um outro ponto que é muito importante é começar a, em vez de achar que tudo é um problema, começar a olhar para aquilo lá e ver o que ele está nos trazendo de bom. Tudo de ruim acontece comigo. Tudo de ruim realmente acontece com você? Porque todos nós passamos por situações ruins no nosso cotidiano. Outra coisa, e aí entra, o que eu falo para os meus clientes? Nós vamos viver o dia de hoje, o que eu posso resolver hoje. Mas e se isso acontecer, se aquilo acontecer? Quando isso acontecer, eu resolvo isso. Mas e se eu ficar doente? Quando você ficar doente, nós vemos o que nós vamos fazer. Você está doente nesse momento? Vocês querem ver uma coisa que gerou muita ansiedade e que eu tive até caso aqui no consultório e que depois a pessoa olhava para mim e dizia assim, poxa, mas parecia tão simples, tá? As pessoas me ligavam, estavam na terapia, eu estou muito ansiosa. Por que você está ansiosa? Porque nós estamos com 99% de ocupação de UTI. Tá. E por que isso está te preocupando? Porque se eu vir a precisar da UTI, não vai ter. Tá, mas você está nesse momento com algum sintoma de Covid? Não. Você está tomando os cuidados? Estou. Então, se você... Olá, Eduardo, bem-vindo. Se você... Quando você tiver sintomas de Covid, nós vamos procurar o médico. Podemos fazer esse acordo? Podemos. Se o sintoma de Covid, ele piorar e você precisar ser internado, aí nós vamos ver os hospitais. Se você tiver sintomas de Covid, for diagnosticado com Covid, tiver necessidade de ser internado, e tiver necessidade de ir para a UTI, aí nós temos que nos preocupar. E olha que interessante, a maior parte dos meus clientes que tiveram esse medo, eles, olá, bem-vinda, Andréia, eles não tiveram Covid, ou quando tiveram Covid, muitas vezes os sintomas foram fracos, nenhum deles precisou necessariamente ser internado. Olá, Deia, bem-vinda. Mas imagina o desespero da pessoa, tá? Por estar com medo de não ter UTI, quando ela nem tinha ainda sintomas. E quando as coisas ficaram mais claras, com alguns clientes eu cheguei a brincar e dizer, então,
Agora que nós não temos risco de UTI, você ainda está preocupado? Pô, Regina, você está brincando. Não, o que acontece? Nós vamos criando medo e nós vamos criando um monstro dentro de nós e nós vamos alimentando. No caso da Covid, o ano passado, todos nós passamos por isso. Você ligava a televisão, você entrava em qualquer lugar, estava lá falando sobre não sei quantas pessoas estão morrendo, não sei. Sim, eu entendo que é sério, mas você há de convir comigo. Eu posso fazer a minha parte. Quando eu tiver, se eu tiver, aí eu posso ver o que eu vou fazer. Isso é viver no aqui e agora. Então, mesmo agora, o que eu posso fazer? Eu posso lavar minhas mãos continuamente, eu posso usar máscara em lugares que tem mais pessoas, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso ter um propósito do que eu vou fazer na minha vida, eu posso ter um livro para ler, eu posso ter a minha agenda para cumprir. Então, todas essas ações, elas nos ajudam o quê? Elas nos ajudam a efetivamente diminuir esse campo de proliferação da ansiedade. Tá? Então, é muito interessante. E muitas vezes, o que nós fazemos? Vamos buscar uma terapia. Tá? Eu bato muito na tecla da terapia. Se você vem de uma família que naturalmente é ansiosa, tá? Você precisa lidar com o teu sistema. Qual o melhor jeito de lidar com o sistema que nós sabemos? A constelação. Então, vá trabalhar essa ansiedade generalizada e que possivelmente ela começou a existir por conta de uma situação real. Tá? Só que hoje não é mais real. E como não é mais real, eu preciso lidar com o que é real hoje. Olá, bem-vinda, Ana. Então, é muito interessante, por quê? Porque, às vezes, resolvi lá a questão sistêmica, tá? Era uma ansiedade sistêmica, ou seja, a minha avó, ela tinha ansiedade, meu pai tinha ansiedade, ou minha mãe, eu tenho, meu filho tem, tá? É algo sistêmico que se repete no meu sistema, é algo que eu já trago como uma herança da minha família. Então, isso daí eu vou resolver dentro da constelação. Poxa, eu percebi, eu fui lá, fiz a constelação, fiz a meditação, fiz isso, fiz aquilo, mas ainda tem componentes dentro de mim que vira e mexe, eu entro numa ansiedade excessiva. Por que excessiva? Porque a ansiedade, faz parte do nosso cotidiano. Tá? Quem não fica ansioso quando tem um compromisso com hora marcado e não tem controle sobre o trânsito? Agora, se isso acabar com o meu humor e eu chegar na minha reunião, no meu compromisso, mal-humorada, desestabilizada emocionalmente, eu tenho que olhar. Será que, na verdade, isso não tem algum componente que eu estou carregando e que eu não tenho me dado conta? Será que essa ansiedade ela não está sendo provocada em um determinado período do mês? Tá? Cara, já faço terapia, faço isso e aquilo, aí vamos pro psiquiatra. Então, são passos que nós podemos tomar. Agora, o que é importante é nós entendermos que, assim como qualquer outra coisa, a ansiedade, ela também é algo que nós alimentamos em nós e que nós muitas vezes nos viciamos, porque a ansiedade, ela ocupa muito tempo. Quando eu estou ansiosa sobre algo, eu efetivamente estou ocupada sem precisar pensar naquilo que realmente é o que me provoca a real ansiedade, o meu medo mais profundo. Então, quando nós falamos de olhar para a ansiedade, nós estamos dizendo também de economizar tempo. Então, assim, né? Eu acho interessante isso. Eu tenho uma relação excelente com a Daniela, que trabalha comigo, e ela brinca, né? Porque ela fala, se isso acontecer, eu falo, calma. Se acontecer, nós vamos resolver. Nós sempre resolvemos. Por que isso? Porque é importante nós vivermos no aqui e agora. E às vezes eu falo, tô preocupado com isso. Ela, calma. Porque é um hábito que às vezes nós temos uma com a outra, que é colocar isso de falar, tá tudo certo. Nós vamos dar conta. Por quê? Porque senão nós entramos numa cobrança excessiva, porque nós nos viciamos em ser ansiosos. E aí nós temos que olhar para um outro aspecto. O quanto da minha ansiedade
também não se mantém viva em mim pela minha culpa. Porque esses dias alguém falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu estava fazendo uma sessão com um cliente e nós estávamos trabalhando com TLT, e aí eu levei ela para uma situação onde gerava ansiedade. E ela falou para mim, eu acho que eu comecei a ficar preocupada e criar isso, porque todo mundo falava que como eu ficava muito calma, eu não me preocupava, então eu não me importava. Olha a associação louca. Se eu não estiver extremamente preocupada, eu não me importo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu posso me importar muito e ter clareza de que aquela preocupação não vai me ajudar em nada. Mas quando eu faço isso, eu começo a pertencer. E aí eu tenho que manter a ansiedade comigo, manter essa preocupação para me sentir pertencendo e me sentir como uma pessoa que efetivamente me preocupa com o outro. É como dizer que se eu não tenho ciúmes, eu não amo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, eu preciso estar preocupada, eu preciso estar ansiosa para que todo mundo ache que eu sou normal. Então, quando nós falamos que é o mal do século, é que parece que assim se tornou você ser ansiosa. A ansiedade acaba conosco, acaba com a nossa parte emocional. Ela traz um cansaço extremo, ela nos impede de viver o aqui e agora, porque é como se o tempo todo eu estivesse vivendo no futuro. E se eu estou o tempo todo usando minha energia, me preocupando com o futuro, como é que eu vou construir o passo a passo para chegar ao futuro? Tem uma frase que eu adoro e que eu acho incrível, é uma frase super boba, ou super simples, que é assim, é um ditado que diz, para se chegar até a porta, você tem que caminhar até a porta. Olá, Nina, bem-vinda. Se eu fico preocupada com o que eu vou fazer quando eu vou chegar na porta, eu vou conseguir caminhar até a porta? Não, eu não vou. Eu vou ficar aqui parada, me preocupando, criando medo sobre o que vai acontecer quando eu chegar na porta. E eu nunca vou chegar na porta, porque eu nunca vou caminhar até a porta. Agora, quando eu caminho até a porta, tá? Eu posso ver o que tem lá. Há um tempo atrás eu li uma metáfora que eu acho que exemplifica muito o que é a ansiedade, tá? Essa metáfora, ela conta que existiam 2 reinos em guerra e um dos reinos, tá? Na sala onde ficava o rei tinha uma porta, como se fosse uma pintura da porta do inferno, tá? Com símbolos, com dragões, com esqueletos, com um monte de coisas assim, realmente uma pintura. E aquela porta, tá? Ficava fechada. E a guerra durou muitos anos, então toda vez que alguém era capturado na guerra por esse rei e chegava lá, ele falava para a pessoa, você tem 2 escolhas. Primeira escolha, você pode abrir essa porta e lidar com o que está atrás dessa porta, ou você pode ser morto, você pode ser sacrificado e nós vamos lá e você vai ser morto. Tá? E 100% das pessoas durante a guerra preferiam ser mortos do que enfrentar o que tinha atrás da porta. E a guerra durou muitos anos. E tinha um soldado do rei que acompanhava o rei e todas as vezes o rei fazia a mesma pergunta. Você prefere abrir a porta e enfrentar o que tem atrás da porta, ou você prefere ser preso e depois ser morto? E 100% das pessoas preferiam ser mortos. Tá bom. A guerra acabou. Tá? O soldado estava lá com o rei e o soldado chegou para o rei e falou, eu queria lhe fazer uma pergunta. O rei, ok, pode me perguntar. Eu queria saber o que tem atrás da porta. Porque nesses anos todos que eu estou servindo ao Senhor, nunca nenhuma pessoa quis abrir a porta. E eu sempre tive uma grande curiosidade, o que tem atrás da porta? O rei olhou para o soldado, olhou mais uma vez, falou, abra a porta.
E o soldado falou, mas não é perigoso abrir a porta? Ele falou, a guerra já acabou. Abra a porta e veja o que tem atrás da porta. E quando o soldado abriu a porta dava para um caminho que quem abrisse poderia ir embora do castelo, ser livre. E aí o soldado olhou para o rei e disse, eu não entendo. Se aqui era uma possibilidade de liberdade, por que nunca ninguém escolheu abrir a porta? E aí o rei olhou e falou assim, olhe bem para a porta. Essa porta foi construída para gerar medo. E a pessoa que escolhesse a porta, ela ia ter que superar os seus medos. Então, quando a pessoa estava lá, diante da certeza de que ela poderia ser morta e aquilo iria acabar, ou diante da possibilidade de que ela poderia encontrar o que a imaginação dela, olá, bem-vinda, o que a imaginação dela criava ao olhar para aquela porta, ela ficava entre lidar com a insegurança, com a instabilidade, o que ela escolhia ser morta. Porque ao ser morta, ela sabia o que ia acontecer. O ser morta, ela tinha uma segurança. Ela criava um medo tão grande sobre as possibilidades do que poderia vir a acontecer. Poderia ter um assassino, poderia ter um bicho, poderia ter uma cobra, uma aranha. Isso me lembra muito, tá? Para quem assistiu, o armário do bicho-papão do Harry Potter. Quando abriu o armário do bicho-papão, o que saía de dentro do armário eram os medos das pessoas. E cada aluno tinha um medo totalmente diferente. E o que o professor falava? O professor falava, bom, agora que você já descobriu o seu bicho-papão, transforme ele em algo cômico. Tá? E eu lembro que o amigo do Harry, aquele ruivinho, ele morria de medo de aranhas. E aí ele vestiu a aranha de palhaço com um monte de pés. E a aranha começou a escorregar. E aí ele começou a rir e a aranha desapareceu. Então a ansiedade é como o nosso armário do bicho-papão. Nós abrimos, nós criamos, abrimos, sai o monstro e nós ficamos paralisados diante do monstro. Qual é a grande sacada? Óbvio, eu não sei se todos nós conseguiríamos fazer o que o professor do Harry Potter ensinou. Transformar aquela imagem, aquele bicho-papão, em algo tão hilário que ele deixasse de nos pôr medo. Então, o que eu aconselho quando as pessoas chegam aqui com o armário do bicho-papão ou da ansiedade aberta vamos resolver o que nós podemos, o que nós não podemos, nós vamos deixar para depois. E se isso acontecer, quando isso ocorrer, eu vejo o que eu faço. Quando isso ocorrer, aí eu resolvo. Se isso ocorrer, aí eu vejo o que eu faço. Se isso ocorrer, eu vejo como eu resolvo. Por quê? Porque o que eu disse para vocês, algumas técnicas batem na tecla de que 75% das nossas preocupações ou das nossas ansiedades nunca vão ocorrer na nossa vida. Você já imaginou isso? Você gasta 75% do seu tempo preocupada com uma coisa que nunca vai chegar a ocorrer. Como os meus clientes. Eu tive cliente em pânico por medo de não ter um UTI livre se ele tivesse Covid. A pessoa não teve Covid o período inteiro. Chegamos aqui em 2021 e até agora a pessoa não teve Covid. E eu lembro que uma das coisas que eu falei para um cliente foi, não se preocupe, qualquer coisa nós montamos uma UTI na sua casa, tá? Isso não é um problema. Você fala como se fosse simples, porque é simples. Eu não posso lidar com o que não existe ainda. E essa é a força da ansiedade. Nós nos preocuparmos com o que ainda não existe, com o que pode nunca vir a existir. Para que isso se torne realidade, nós começamos a criar uma série de situações na nossa vida que nos aprisionam nisso e muitas vezes nos fazem ficar prisioneiros de nós mesmos. Então,
Se hoje você está sofrendo de ansiedade, o primeiro ponto é, essa ansiedade, ela ainda está no ponto básico, é considerada básica. Eu me preocupo, às vezes eu fico muito preocupado. Ela já está num ponto preocupante. Eu passo a maior parte do meu tempo, pelo menos 50%, preocupado com alguma coisa, ansioso, com medo. Hoje eu estou num ponto onde isso já está se tornando uma crise do pânico. Porque se isso estiver no ponto básico, eu estou começando a me preocupar, estou começando a ficar ansioso porque acho que não vou dar conta, vamos começar a fazer uma reeducação emocional. Vamos começar a trabalhar para você poder ter capacidade de lidar com isso. Parecem coisas bobas. Às vezes eu falo, gente, eu estou falando coisas tão simples e tão básicas que eu me sinto até sem jeito. Tá, o Eduardo está dizendo o seguinte: nossa mente é danada, pior que só quer nos proteger. Sim, mas nós temos que entender, Eduardo, se essa proteção é uma proteção real ou é uma proteção que ela está criando para ter o que pensar, o que fazer. Nós esquecemos que a nossa mente precisa ter ocupação 24 horas por dia. A maior parte das pessoas não dão ocupação para a mente. Então a mente cria. Tá? Uma coisa é, tá? Hoje todo mundo que está vivendo no mundo sabe disso. O grau de violência aumentou, o número de roubos e de assaltos aumentaram, tá? Ou seja, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, principalmente por conta de uma crise econômica que está atacando o mundo todo. Então, uma coisa é ela querer nos proteger de sair no meio da noite, conversando no celular no meio da noite na rua. Óbvio que a probabilidade de eu sofrer um assalto ou um roubo, é numérico, tá? O furto é quando você não percebe, né? Um roubo ou um assalto. Então, agora, outra coisa é eu estar dentro da minha casa e eu estar com medo de usar o celular porque eu vou sofrer uma violência. Então, nós temos que saber tirar, sabe, essa fantasia, o que é real e o que não é real. Porque senão nós não vivemos. Nós nos aprisionamos em nós mesmos. Então, se eu puder te dar uma dica, você está no básico, se você não tiver, crie uma educação emocional. A educação emocional, ela significa nós sabermos reconhecer o que nós estamos sentindo em primeiro lugar. Em segundo lugar, significa nós sabermos o quanto nós temos de capacidade para lidar ou não com algumas situações. Ah, tá, se o sol explodir, ninguém pode fazer nada. Vamos morrer e pronto, acabou. Se cair uma bomba atômica aqui, vamos morrer. Agora, se eu ficar preocupada se vai cair uma bomba atômica, eu não faço nada. Então, é nós sabermos isso e lembrarmos. Quando nós não dormimos uma quantidade de sono, cada um de nós temos uma quantidade ideal, isso nos torna mais irritados e ansiosos. Quando nós não comemos bem, quando uma pessoa ela não tem os cuidados básicos, ela está com dor, ela está com alguma coisa física, isso também desestabiliza o emocional. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Ou seja, se eu não tiver esse corpo e não cuidar bem dele, eu não consigo ficar nesse planeta. Isso é real. Isso não é ansiedade. Como, por exemplo, beber água, que é uma coisa básica e que muitas pessoas não fazem e às vezes tem que passar por situações horríveis de saúde. Então eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso cuidar das minhas necessidades básicas, eu preciso ter uma vida afetiva, uma vida sexual. Tudo isso impacta o meu emocional. Eu preciso observar os meus pensamentos, a minha mente. Tá, eu só assisto Criminal Minds. Qual é que vai ser? Eu vou pensar sobre o quê? Tá? Assista os filmes de humor, sabe, comédia, se divirta, ria. Quando nós estamos felizes, nós produzimos serotonina, tá? Nós mudamos o nosso humor. Então nós também podemos direcionar o nosso humor. Eu só assisto, tá, filmes de terror. Óbvio que eu vou estar sempre assustada, eu vou estar mais alerta nisso.
tá? Eu só assisto CSI, tudo que eu vejo, nossa mente se direciona por aquilo que nos importa. Então, o que nós pensamos, o que nós fazemos, como nós vemos o mundo, isso desbaratina literalmente o nosso corpo físico e emocional. É daí que vem as psicossomatizações. Eu sinto no emocional e passo para o físico. O meu corpo espiritual, o que eu recebo dos meus antepassados, a minha relação com os meus antepassados, e pai e mãe também é antepassado. Tudo que veio antes é antepassado. Então, olá Henrique, bem-vindo. Então, tudo isso se faz importante. Tá? Quando eu tenho esse equilíbrio, automaticamente eu vou ter uma tendência, como se diz a frase, corpo são, mente sã. Ou seja, cuidar de mim integralmente. Tá? Então, tudo isso faz diferença. Agora, muitas vezes as pessoas querem resolver rápido e não é. O nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio físico é um processo. Ninguém engorda, raramente, né? Tem pessoas que engordam 20 quilos em uma semana. Tá, nós levamos anos engordando e aí um dia nós queremos emagrecer em 1 minuto. Não é assim. A ansiedade é o mesmo processo. Nós criamos esse processo da ansiedade e aí nós precisamos desfazer esse processo. Então, o primeiro ponto é cuidar de cada um desses corpos e viver no aqui e agora e ver o que é real e o que é fantasia. O que é real, eu vou resolver. O que não é real, eu vou ver quando eu vou resolver. Se eu vou resolver. Tá? Então, assim, eu espero com essa live ter trazido um pouquinho mais de conhecimento, tá? Um pouquinho mais de clareza sobre a forma de lidar com esse tema que tem transformado tantas pessoas, às vezes até em dependentes de remédios. Por quê? Porque chega num ponto tão forte, tá, do transtorno de ansiedade que se torna uma crise do pânico. Eu tenho clientes que às vezes me ligam e não querem nem sair de casa, e aí nós começamos todo um processo até ele readquirir sua independência. Tá? Nós precisamos sair da escravidão da ansiedade. E o primeiro ponto é o que é real e o que não é real. Mas se isso acontecer, eu vejo o que eu faço. Quando isso ocorrer, aí eu resolvo. Essa é a nossa regra básica. Tá? Mas e se eu morrer? Bom, você vai morrer, isso é uma regra, todos nós vamos morrer. Mas quando nós morrermos, nós resolvemos isso. Quando nós sofrermos algo, nós resolvemos isso. Por quê? Vamos começar a nos observar. Reeducação emocional, reeducação de vida. É isso que eu posso dizer. O Eduardo está dizendo gratidão. Eu também agradeço profundamente cada um de vocês que assistiram essa live. Espero realmente ter contribuído. Deixo para vocês um super beijo. Semana que vem nós temos live. Nós vamos fazer live até o final de dezembro. Semana que vem, tá? Nós vamos trabalhar sobre a questão de como nos permitir deixar o passado no passado. E aqui eu não estou falando só o passado dos nossos antepassados. Estou dizendo das nossas histórias, tá? Daquilo que nos prende no passado. Porque hoje nós falamos sobre o futuro. O que nós fazemos para não viver o futuro. A semana passada que vem nós vamos falar o que nós fazemos, o que nós vivemos do passado e que nos impede de viver o presente. O nosso objetivo, viver no aqui e agora, ok? Bia, um super beijo, Henrique, todos vocês que assistiram. Até a semana que vem.